Vamos iniciar a terceira parte, porque a primeira parte correu muito bem, a segunda parte correu muito bem e a terceira parte vai continuar a correr muito bem. Laborinho, faça favor, dou-lhe a palavra. Eu estava a ouvir a doutora Paula Teresa Carvalho a dizer que a terceira parte vai correr muito bem também e a perceber o que é esta intervenção psiquiátrica na criação do autoestímulo e da criação da convicção de que eu posso estar tranquilo e posso eu próprio considerar que o meu autoconceito não vai ficar desvalorizado, mas porque ela própria duvida disso, anuncia que vai correr muito bem. Bom, vamos ver. Eu farei o que estiver ao meu alcance. Devo dizer-vos que é a primeira vez que eu faço uma intervenção, depois de fazer muitas ao longo da vida, numa disposição destas. Não pelo facto das pessoas estarem sentadas à volta, mas porque eu gosto imenso de dançar, apetecer muito mais andar aí do que propriamente estar aqui a falar-vos. Não sei exatamente de quê, mas talvez nós consigamos chegar aqui a um bom consenso sobre isto. Mas, enfim, deixem-me formalizar um pouco isto para fazer. Vou dizer como é da praxe, mas agora também não convém muito falar disso, mas em todo caso, como é costume, eu quero agradecer à doutora Paula Teresa Carvalho o convite que me dirigiu para estar aqui convosco e para ser comentador residente durante 3 workshops, o que é um risco imenso, porque se as coisas correm mal no primeiro, não se sabe muito bem como é que se vai conseguir aguentar a situação no segundo e no terceiro. Em todo caso, ela manifestou esta prova de confiança, pediu-me para eu ser comentador residente destes workshops, e eu faço com imenso prazer. Mas gostava de vos dizer que o prazer com que eu faço vem muito mais daquilo que eu entendo ser, nesta altura da minha vida, um dever cívico, que é o de estar junto das pessoas que fazem coisas, que arriscam, que enfrentam as dificuldades, que encontram soluções para tentar superá-las, que não ficam submergidas por uma ideia avassaladora de crise relativamente à qual não se pode fazer nada, mas que, pelo contrário, não abdicam da sua convicção de, não necessariamente de modificação do mundo, mas da sua convicção de não permitir que o mundo as modifique a elas. E estas pessoas estimulam-nos, convidam-nos e nós temos o dever de aceitar. E foi isso que eu fiz, porque tenho imenso respeito pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pelo seu risco, e nessa medida estou aqui. Eu diria que provavelmente podia acabar aqui a minha intervenção, porque daqui para a frente não há muito mais que a justifique no contexto em que hoje aqui estamos. Em todo caso, vou tentar fazer aquilo que não exatamente aquilo que me pediram. Eu, se me permitirem confessar, eu estudei aqui em Caldas da Rainha, fiz aqui nos idos dos liceus de então, no velho Ramalho Ortigão, o 6º e o 7º ano, e tive entre vários colegas, um que era o Nozes. O Nozes tinha tanto de tão bom jogador de futebol como de mau aluno. Dedicava-se muito mais à prática desportiva, coisa que na altura não produzia grande rentabilidade, mas estudar não era grande coisa. Mas era muito inteligente, era muito vivo, e nunca faltou um teste. E em todos os testes ele respondia a tudo. E respondia sempre da mesma maneira. E dizia, eu isto não sei, mas se fosse isto, era assim, 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 e escrevia imenso. Ora bem, eu hoje estou um pouco nisso. Ouvi as 2 conferências da parte da tarde, antes do jantar, e vou começar com a resposta do Nozes. Eu isto não sei, mas se fosse outra coisa, eu iria dizer aquilo que vou dizer. E é um pouco nesta perspectiva que eu vou tentar construir o meu soi-disant comentário às intervenções da tarde. Agradeço uma vez mais o convite, quero cumprimentar os 2 conferencistas da tarde e dizer num tom que evidentemente tem que ser obviamente um tom sério, porque corresponde evidentemente à minha convicção e àquilo que eu penso, que nós assistimos a 2 intervenções que são essenciais para a construção do nosso pensamento. E julgo que é muito importante que nós construamos a nossa atitude perante este tipo de problemas e os problemas com eles conexos a partir desta disponibilidade para aprendermos, eu diria no sentido helénico do termo, para sabermos mais, isto é, para termos um conhecimento que não é o conhecimento de que se fala hoje, ligado à ideia de inovação
e, portanto, muito mais voltado para uma dimensão tecnocrática do mundo e da vida, mas para um conhecimento mais clássico, um conhecimento que nos forma enquanto pessoas e que, por isso, nos valoriza enquanto sujeitos num mundo em mudança, no qual nós não podemos prescindir do nosso papel enquanto pessoas, enquanto indivíduos, cada um de nós, mas enquanto coletividade que nós todos somos. E para o podermos fazer, nomeadamente na área que aqui nos traz hoje, saúde e saúde mental, para o podermos fazer de uma forma consistente, temos que estar permanentemente abertos à disponibilidade para conhecer mais, para ouvir e para aprender e reaprender acerca das coisas que constituem já os nossos próprios adquiridos. Não podemos, todavia, fazê-lo abdicando de nós próprios e, portanto, abdicando do nosso sentido crítico. Há pouco, gentilmente, quando vínhamos para cá, e eu devo dizer-vos que considero que a organização da doutora Paula, mais uma vez, teve este toque de exceção. Ela há muito tempo que sabia que o jantar não ia ser aqui, mas criou a convicção de que era. Primeiro, para criar junto de nós a ideia de que ia ser uma refrigeração permanente, desde o início da sessão até ao fim, mas ao mesmo tempo porque nos disse que o jantar iria ser na maratona. E fê-la daqui até lá e de lá até cá, construindo esta ideia que me parece essencial, é que o mais importante foi o trajeto para lá e para cá. Porque foi o trajeto onde nós desconstruímos a formalidade da nossa relação, onde acabámos por encontrar, numas conversas soltas, alguns pontos que nos permitem identificarmos uns com os outros, e foi justamente nessa maratona de lá para cá que uma senhora me disse que um dia me ouviu dizer que a poesia era, no fundo, um dos principais caminhos para a verdade. E, se me permitem, era exatamente por aí que eu iria começar, citando Heidegger, que um dia disse: se queres respostas, estuda ciências, se queres perguntas, lê poesia. Ora, eu creio que nós estamos hoje muito no tempo de fazer perguntas, porque estamos cansados de respostas fáceis. E as respostas são fáceis porque as perguntas que fazemos são fáceis. Nós perdemos a coragem de fazer as grandes perguntas e, portanto, perdemos o direito às grandes respostas. Nós hoje funcionamos um pouco como aquele ermita que foi considerado no meio do deserto, e a quem perguntar: o irmão, o que fazes aqui? Ele diz: eu tenho as respostas para tudo, mas ninguém me faz as perguntas. E, portanto, estava sozinho no meio do deserto. Ora, eu acho que é importante nós fazermos as perguntas. E é por isso que eu iria fazer um comentário um pouco diferente daquele que é tradicional nestas circunstâncias. Eu não vou diretamente dar respostas críticas, positivas ou negativas, negativas nunca seriam, às intervenções anteriores, mas vou fazer perguntas a mim próprio, tentar a ousadia de as fazer convosco, a pretexto daquilo que foi dito aqui. E gostava de começar por vos desafiar a introduzirmos agora, nas duas intervenções que aparentemente são tão distintas uma da outra, que são estimuladas por pontos de vista e aproximações tão diferentes, mas que se cruzam verdadeiramente naquilo que é o que mais nos anima aqui, a pessoa. Aliás, a pessoa de quem tanto se falou quando se fez a ligação entre o doente, os números e a pessoa. Ora, essa ideia de pessoa que nos reúne aqui, julgo que nos reúne neste contexto dos 13 workshops que vão preencher o programa deste projeto, e é partindo dessa ideia de pessoa que eu gostava de entrar pelas exposições anteriores dentro, mas fazendo um pouco mais à frente, para que nós possamos introduzir aquilo que eu gostaria de designar, sem pretenciosismo, sem ser excessivo, pela dimensão cultural da questão que aqui nos reúne. E por isso eu gostaria de pegar um pouco no tema geral, específico de hoje, saúde e saúde mental, e se pudesse introduzir um subtítulo para ligar as duas intervenções, eu chamar-lhe-ia Entre os cuidados de saúde e a saúde dos cuidados. Porque nós falamos, de facto, muito dos cuidados de saúde. Os cuidados de saúde transformaram-se num conceito. Mas não sei se nós estamos muito preocupados com a saúde dos cuidados, que nós transformamos em cuidados de saúde. Isto já é suficientemente provocatório. Eu diria que se estivéssemos num espetáculo de teatro, e esta casa tem uma tradição tão grande nesse sentido, este seria o momento em que o encenador diria: e agora aproximam-se todos 3 passos. Isto é, para criar uma situação de maior tensão
entre o protagonista, que neste caso sou eu, infelizmente para vós, e cada um de vós, que constitui, no fundo, os figurantes desta cena que estamos a desempenhar agora. E, com este contexto, eu começava por citar Trotter, que um dia disse que a medicina ainda pertence àquela classe restrita de profissões que, neste mundo submisso, podem ser consideradas como profissões para homens. Com isto, quero eu referir-me, dizia ele, a profissões em que é possível ao indivíduo, homem ou mulher, manter vivo o ideal de que o mistério para adultos deve promover a liberdade intelectual, dar igual oportunidade à inteligência e ao caráter e receber o estímulo da dificuldade e o tempero do perigo. Isto é, no fundo, Trotter desafia o profissional de saúde a ter, na sua profissão, uma atitude de vida. Isto é, diria eu, assumi-la não apenas a partir da sua condição de profissional e de técnico, mas assumi-la inteiramente a partir da sua condição de cidadão ou de cidadã. Isto é, tomar o profissional de saúde, também ele, como a primeira das pessoas de quem nós falamos aqui, quando estamos a falar do sistema de saúde para fora, para as outras pessoas. Isto é, entrar no sistema de saúde e fazer dele um sistema de pessoas, em que é pessoa o médico, é pessoa o enfermeiro ou a enfermeira, é pessoa o auxiliar, é pessoa o técnico, é pessoa, e são pessoas, evidentemente, os cidadãos, chamemos-nos nós doentes, utentes, clientes, eu prefiro, apesar de tudo, chamar doentes, à falta de melhor, não porque entenda que é esta a melhor das designações, mas de todas as más que têm sido usadas, eu prefiro, entre as más, prefiro esta. E, desde logo, este profissional de saúde, que se assume como cidadão, é confrontado com esta primeira realidade essencial. A do espaço imenso que vai entre a sua vulgaridade como pessoa e a imensa vulgaridade da função que exerce ou da profissão que exerce. Esta pessoa, vulgar no sentido de pessoa comum, como todos nós, tem nas mãos a sorte, o destino, a felicidade, a vida das outras pessoas. E isto é profundamente invulgar. E como é que é possível estabelecer um laço de continuidade e de coerência e de convergência entre a invulgaridade da pessoa que se é e a invulgaridade daquilo que se nos pede que façamos? E, portanto, só pode ser alguém que se interroga, isto é, alguém que faz perguntas e, portanto, alguém que procura a poesia, aqui em sentido figurado. Alguém que, numa profissão técnica, acaba por valorizar mais a importância da incerteza do que o valor da certeza. E isto é particularmente importante porque isto faz com que esta pessoa se olhe a si própria com humildade, isto é, com uma humildade chegada, com uma humildade de construção de si e não como humildade próxima da humilhação, que obviamente não tem qualquer tipo de significado. E por isso é uma pessoa que se deseja culta no sentido, se quiserem, no sentido global do termo, no sentido que lhe dava Hemingway, quando ele dizia que a cultura era a capacidade para resolver questões novas. Não é uma pessoa necessariamente erudita, se o for não faz mal, mas uma pessoa culta, capaz de ter abrangência cognitiva, inquietude, desassossego cognitivo, por forma a compreender que é sabendo cada vez mais acerca de muito que se constrói como alguém a caminho da resolução da distância que vai entre a sua vulgaridade e a invulgaridade que está na profissão que exerce. E, portanto, uma pessoa que, se desejando culta, se deseja aberta ao mundo, capaz de viver a complexidade e a incerteza do mundo moderno, mas que é capaz de ser responsável perante ele. Já em 1941, Samuel Harvey destacava como principais qualidades a exigir do profissional de saúde a integridade, primeiro, a inteligência, a capacidade de iniciar e manter trabalho físico e intelectual, isto é muito aristotélico, é muito helénico, sobretudo no trabalho físico, senso comum, que não só depende das qualidades anteriores, como é condicionado pelo meio ambiente e pela educação, e capacidade para reconhecer que um problema existe, aliado à iniciativa e talento bastantes para tentar resolvê-lo. Perguntar-me, mas há pessoas assim?
Eu diria, claro que há, e podia dar uma listagem imensa, infindável de exemplos, Egas Muniz, Abel Salazar, Sousa Martins, Elísio de Moura, por exemplo, médicos, escritores, imensos, tantos, eu tenho aqui imensos, mas não vale a pena citá-los, para poder chegar a um que não é nosso, Anton Chekhov, médico também, e que, entre outras coisas, escreveu essa novela fantástica, que alguns consideram a novela mais conseguida da história da literatura, A Morte de Ivan Illich. Ora, eu entendo que, dir-me-ão, quando é que ele começa o comentário? Já estou a fazer. Eu prometo que depois explico em que medida é que isto já é o comentário. A Morte de Ivan Illich devia ser uma novela obrigatória em qualquer curso de Ciências da Saúde. Obrigatória. Eu diria mesmo que devia ser uma novela de exclusão. Quem não a lesse e não a conhecesse devia ser excluído à partida, não é excluído depois de entrar na função, não haja qualquer tipo de preocupação nesse sentido, mas devia ler-se exatamente porque, no fundo, ela dá-nos a relação entre o sucesso profissional do Sr. Ivan Illich, um magistrado de carreira, numa fase em que ele vai ascender a um lugar elevadíssimo e é confrontado com uma situação de saúde que o vai levar à morte. E como é que se faz esta queda? Como é que se cai neste abismo entre o sucesso ali à beira e a morte aqui ao pé? Como é que se trabalha esta reflexão sobre a vida? Quem é que fica connosco? Como se trabalham os afetos? Como se lida com o médico? Como se trabalha esta angústia? E como no fim, muito no fim, se consegue uma autorreabilitação até à própria morte? Parece-me que seria, talvez, essencial que nós pudéssemos ler esta novela, o que desde logo, por exemplo, permitiria que eu demorasse para aí menos um quarto de hora nesta intervenção, se todos a tivessem lido já, e eu sei que muitos o fizeram, porventura um ou outro não. Ora, neste contexto, nós podemos, por exemplo, olhar para a Constituição da República Portuguesa. Têm ouvido falar. Ultimamente tem-se falado muito da Constituição da República Portuguesa, que diz coisas boas, ao contrário do que algumas pessoas às vezes pretendem fazer crer. E logo no seu artigo 1º diz que Portugal é uma república soberana, quer dizer, disse, mas enfim, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. E isto propõe-nos uma cultura centrada na afirmação da dignidade do indivíduo enquanto pessoa e uma cultura de cidadania. Mas o que é isto, de cultura de cidadania? Eu diria que é uma cidadania que, por exemplo, no pensamento de Salvador Wiener, não é apenas uma condição política para a ação, mas é, sobretudo, a expressão da dignidade de todos e de cada um de nós. Isto é, cidadania é uma condição moral. E já temos aqui mais um polo na construção do pensamento que nos vai levar ao comentário final. Ora, é isto que nos remete diretamente para a valorização da relação humana que se estabelece no cotidiano do exercício das profissões médicas ou ligadas às ciências da saúde em qualquer das suas formas de atuação. Apelando tudo isso àquilo que nós nos habituamos a definir como humanismo, mas ele próprio também, humanismo hoje, muito sob escrutínio e procurando afirmar-se com uma nova dimensão, como um verdadeiro humanismo moderno. Os autores desse humanismo moderno citam nele 5 tópicos de valor essenciais. O primeiro, a vida, impondo o respeito pela personalidade, pela identidade e pela individualidade, e salientando a importância do ontológico ou do ser, ligando, portanto, a saúde, o corpo e a alma. A alma aqui não surge numa convicção religiosa necessariamente, surge como um apelo à dimensão integral do ser humano e, portanto, não apenas à sua dimensão corporal, mas também à sua dimensão espiritual. É essa dimensão que é, no fundo, o reduto ao núcleo, onde nós depositamos esse valor fundamental que é a dignidade humana, e é o respeito por essa dimensão de vida que começa por ser a base fundamental, estruturante de um humanismo moderno. Depois, a verdade. E esta verdade também não é uma verdade filosófica. É uma verdade enquanto respeito pela responsabilidade de saber. E isto já apela muito à competência
de quem intervém. É uma ética do conhecimento que está aqui em jogo e não uma ideologia do conhecimento. Nós estamos a falar da sociedade de inovação e de conhecimento e das novas competências, reconduzindo o conhecimento ao domínio do conhecimento das novas tecnologias. Não é este conhecimento. Estamos a falar do conhecimento, repito, na sua dimensão helénica e numa ética do conhecimento, isto é, numa ética da apreensão das qualidades cognitivas necessárias e desenvolvidas para podermos exercer competentemente a nossa profissão. Por exemplo, esta ética do conhecimento é fundamental no domínio da investigação. Nós vimos há pouco, e esta é uma primeira deriva em termos de comentário, a primeira intervenção e a passagem daquilo que eram os méritos adquiridos da psiquiatria psicodinâmica, ou da fase psicodinâmica da psiquiatria para o recovery. E uma das questões que nós pomos, ou que pelo menos fica no ar, é a questão de saber até que ponto esta ideia de recovery, que lida numa primeira aproximação, é entusiasmante, porque é, porventura, desligada de uma contextualização marcada por um aprofundamento científico, nomeadamente de investigação empírica e de avaliação de resultados. Ela estimula-nos a um ideal que pode ser uma utopia, mas que provavelmente não se consolida numa investigação séria, estruturada e aprofundada. E então, se é assim, nós estamos neste domínio de violação da verdade do novo humanismo, visto que isto se prende diretamente com pessoas, visto que isto intercede diretamente com as pessoas e visto que isto convence as pessoas a um conjunto de potencialidades ou de virtualidades que verdadeiramente elas não têm ou das quais verdadeiramente elas não dispõem. Ora, não apenas isso, mas apenas outro perigo de uma investigação não estruturada na complexidade do objeto a investigar e que nos pode levar, por exemplo, a um perigo que é hoje muito comum, o perigo das categorias. E isto é outro elemento crítico, avaliativo, não crítico no sentido negativo, nomeadamente enquanto comentário à segunda intervenção, magnífica também, mas que nos é apresentada a partir de uma visão e que nos é apresentada com uma grande coerência ética, visto que é desde o princípio dito que isto é uma visão sobre um espaço, mas há outras visões sobre este espaço. E o perigo é quando nós fazemos uma redução das visões parcelares, reconduzindo a visão parcelar a uma visão explicativa da globalidade do espaço. Ora, hoje nós temos uma imensa tendência para um hiperracionalismo que nos leva a modificar a relação que temos com as pessoas concretas em categorias nas quais incluímos as pessoas. Nós hoje não temos pobres, temos pobreza. Nós não temos pessoas com dificuldades, temos deficiência. E vamos criando categorias, nomeadamente, amanhã, por exemplo, tenho que fazer outra intervenção aqui sobre a violência na escola, que era uma coisa que acontecia no meu tempo, hoje já não há, hoje há bullying, e, portanto, criamos uma categoria, que é o bullying. Ao criarmos categorias, criamos conhecimento específico. Ao criar conhecimento específico, criamos especialidade. Ao criar especialidade, criamos especialistas. E hoje nós temos especialistas sobre estas matérias todas. Eu, por exemplo, tenho uma estante em minha casa cheia de pobreza, não tenho lá pobre nenhum. E esta ideia de que nós vamos desligando as pessoas da sua condição e vamos transformando as pessoas em categorias abstratas, que depois projetamos em dimensões estatísticas, permitem-nos dizer, por exemplo, que daqui a 20 anos a pobreza será reduzida numa percentagem de X%, quando aquilo que, a partir da condição das pessoas, nós devíamos dizer é que o nosso projeto político é de erradicação pura e simples da pobreza severa ou da pobreza extrema. Isto é, as categorias são explicativas, mas vão mais longe do que a explicação e anulam a condição humana, real, concreta das pessoas em que elas se inscrevem. Liberdade. Liberdade enquanto respeito pela autonomia do outro e força de assunção da diversidade. Mais do que a diferença, não vamos agora perder tempo nesse sentido, compreensão da alteridade. Isto traz-nos, evidentemente, à colação a saúde mental e a pessoa com doença mental. Essa pessoa com doença mental que é uma pessoa com doença mental e não um doente mental que anula a pessoa a partir da classificação enquanto doente mental. E este é um dos temas essenciais para trazer aqui ao nosso debate. A pessoa com doença mental é uma pessoa, ponto. E depois sofre de doença mental. E não um doente mental, ponto, que por acaso até é uma pessoa. E é por isso que é importante nós dizermos
que alguém sofre de esquizofrenia, mas não é um esquizofrénico. Porque se for assim, então nós rapidamente chegamos à categoria, e ao chegarmos à categoria chegamos ao estigma, e ao chegarmos ao estigma chegamos ao preconceito, e é fácil criar dois mundos diferentes, o mundo do estigma do doente mental, outro o mundo das pessoas, as pessoas que não sofrem de doença mental. Depois o personalismo enquanto sociedade onde se vive como pessoa, toda, independentemente da sua condição, nomeadamente de pessoa que sofre de doença mental. E finalmente uma palavra hoje com uma fraca cotação na bolsa, que é o amor, mas que nós podemos traduzir em solidariedade, mas solidariedade não no sentido de sufragismo de fim da tarde, de ocupação de tempos livres, eu vou agora a correr fazer bem para eu chegar ao céu, mas antes disso, uma ideia bem diferente, que é de estar uns com os outros à procura do sentido de cada um no outro, e portanto de uma solidariedade que nos torna indivíduos na sua diferenciação relativamente a todos os outros, mas ao mesmo tempo num coletivo que partilha o mesmo quadro de valores e quer responsabilizar-se por ele. Como consequência de tudo isto, temos então a pessoa como centralidade e, portanto, o retorno à ideia de dignidade humana. Ora, é com isto tudo que eu gostava de entrar pela saúde dentro. E depois lá vou encontrar, se entrar pelas urgências, encontro logo aqui o doutor que me vai perguntar se eu devo estar ali ou no centro de saúde. E eu compreendo perfeitamente. E acho que faz muito bem a fazer essa pergunta. Porque nós não podemos passar da poesia para uma ideia poética do mundo e da vida. Nós não podemos abdicar da poesia para, não abdicando dela, não abdicarmos de valores essenciais e da capacidade de desenvolver perguntas para nos darem respostas fortes. Mas temos de compreender que a poesia não pode perder-se a discutir se as pessoas devem ir às urgências do hospital ou ao centro de saúde. Isso é uma questão para a ciência, é uma questão para a técnica, é uma questão para a resposta. Eu preciso saber quem vai a um lado e quem vai ao outro. E, portanto, quando eu entro como pessoa, eu tenho que perceber que ao entrar como pessoa, devo cumprir regras fundamentais do espaço onde entro. Mas depois de entrar, e ao entrar como pessoa, eu tenho que perceber que a questão, em profissões que envolvem relações de poder, torna essas relações propícias à criação de relações de superioridade e inferioridade. E esta é outra questão nuclear para o tema que aqui nos traz. No setor da saúde, como sabem, o poder confunde-se muito com a magia, ainda hoje. A pessoa do doente entra e assume a sua fragilidade enquanto doente. Eu sei que reclamam muitas vezes sem justiça, que não demonstram fragilidade nenhuma, mas não é como doentes. Como doentes a fragilidade é total. E desde logo porque eles sentem a doença e não têm nenhuma capacidade para saber quais são as consequências do que sentem, qual é a gravidade do que sentem, como é que eles podem vencer aquilo que sentem. E é esta dimensão de fragilidade que torna a relação prestador de serviço de saúde e doente uma relação desequilibrada de poder e de hierarquia. O Sr. Henry disse um dia que, assustado com o mistério da morte, que o deixa desarmado, o paciente sabe que deve entregar-se ao saber e consciência do médico que representa a sua única hipótese. Trata-se do encontro entre confiança e consciência, mas a confiança do paciente será muito maior que a consciência do médico. A sua reputação de integridade e competência ajudará muito. Mas isto não é suficiente. Entre nós, João Lobo Antunes diz que, por exemplo, ele entende bem que a aprendizagem da relação médico ao doente deve, sobretudo, conduzir a um humanismo atuante, tornado ainda mais urgente pelo progresso científico e tecnológico, pela instrumentalização do ato médico, pela sua corrupção por múltiplas impurezas económicas, finalmente pela intromissão impertinente de terceiros. Por mais que isso choque profissionais e leigos, precisamos cada vez mais de uma elite de médicos cultos. E voltamos outra vez ao princípio, à minha ideia de uma consciência cultural para abordar o tipo de questões que aqui nos trouxeram. Por outro lado, um outro autor, Osler, chama a atenção do jovem médico aqui para que não se contente com o treino profissional, mas tente ganhar a educação, se não de um erudito, pelo menos de um gentleman. Isto hoje está um pouco em desuso também, mas este gentleman não é propriamente alguém que faz vénias à direita e à esquerda, é alguém que se afirma neste perfil de personalidade culta, e repito, não estou a falar de erudição, estou a falar de alguém que é capaz de compreender
amplamente o mundo e a vida e a encontrar respostas para questões novas que o mundo e a vida lhes colocam. Eu tinha aqui mais umas outras coisas para citar, não vou fazê-lo, porque é por esta via que nós construímos certamente uma ideia que eu gostava de partilhar convosco e que é a ideia de ética da competência. E ética da competência, quando falamos em saúde, eu ia dizer, e muito particularmente em saúde mental, mas eu gostaria de dizer, quando falamos em saúde, independentemente de ser saúde mental, não pode deixar de vir acompanhada de uma ética dos afetos. E se quiserem perceber exatamente o que eu quero dizer com esta ideia de ética dos afetos, vamos nos reconduzir à morte de Ivan Illich. E na morte de Ivan Illich nós compreendemos perfeitamente o que é isso, o que é a ética dos afetos. Se me permitirem contar-vos uma pequena história, não vinha nada para contar, mas como os nossos dois conferencistas manifestaram o desejo de regressar a Lisboa nunca antes das 2 da manhã, eu perco aqui só mais um bocadinho e peço-vos autorização para ir. Eu tive o gosto de ter estado presente no doutoramento honoris causa esta coisa Eu esqueci-me de dizer inicialmente que eu estava aqui como pessoa, que resulta da Constituição, como doente, que resulta da definição que a Organização Mundial de Saúde faz de doença, e como um grande número, que era alguém que no fundo aceita falar tanto sobre uma coisa de que sabe tão pouco. E eu estou a dizer-vos isto porque, evidentemente, como reparam, eu estou perante vós neste momento a demonstrar-vos a minha condição de paciente, isto é, de quem tem uma branca absolutamente inaceitável, ainda por cima, relativamente a uma personalidade que não há ninguém no nosso país que não conheça. Quem é que fez o desenho que está no Café Central? Júlio Pomar. Pronto. Júlio Pomar. Mas eu explico. É natural que eu não tenha esquecido de Júlio Pomar, porque eu passei grande parte do jantar a dizer a uma das senhoras que não queria fruta. Mas a senhora insistiu de tal maneira que a branca é sempre explicada, as vossas excelências saberão compreender isto bem melhor do que eu. Ora, estive no doutoramento honoris causa de Júlio Pomar e quem fez a apresentação, quem fez o discurso de louvor foi António Lobo Antunes, outro médico culto. E António Lobo Antunes fez uma coisa notável. Não foi nada fazer aquela coisa imensamente maçadora que normalmente se faz à volta dos doutoramentos honoris causa. Falou naquele tom, tantas coisas que nem sempre se percebe completamente, e falou da doença dele, António Lobo Antunes, e da primeira vez em que lhe foi diagnosticado o cancro, e ele dizia, as pessoas iam ao hospital, iam ver, e havia uns que diziam, vais ver, eu conheço fulano que teve a mesma coisa e ficou bom, e eu conheço outro que teve a mesma coisa e ficou bom, e eu pensava para mim, bem, se os outros ficaram bons, com um cálculo de probabilidades, cabe a mim não ficar bom, eu dizia tal. Até que chegou o Júlio Pomar, pôs uma mão no ombro e disse, opa, aguenta-te. E então eu aguentei. Ora bem, é um pouco isto. Os afetos não são, os afetos são, opa, aguenta-te. Porque isto é um afeto de poder a poder, à maneira de Miguel Torga, é um afeto de verdade, inteiro, autêntico, que é duro, e por isso é que ele é afeto. Senão é mera encenação, mero folclore. Ora, esta ética dos afetos é fundamental para se ligar a uma ética da competência nesta matéria que aqui nos traz. E é por isso que, mais uma vez, é a dignidade humana que está em causa, e é por isso que, mais uma vez, é a dignidade humana de toda a pessoa, da criança na pediatria, do doente em geral, do velho, hoje tão importante do ponto de vista da sua relação com o serviço de saúde e, evidentemente, uma vez mais, com o doente mental. Isto é, com o doente enquanto pessoa ativa, igual na diversidade, apenas diversa das outras. Aqui valeria a pena falar um pouco da questão do handicap, que eu, aliás, já falei numa outra intervenção que estive aqui convosco, não vale a pena amassar-vos com isso, mas isto leva-nos, então, para a relação entre saúde mental e hospitalização. Não fiquem perturbados com isso, que eu não vou fazer a defesa do regresso ao asilo e à instituição total, não é nada disso. O que eu quero é dizer que, a partir do momento em que nós fazemos a deshospitalização, a partir do momento em que nós fazemos a reabilitação, na medida em que nós passamos de uma política assistencialista para uma política de reconhecimento da pessoa e dos seus direitos, com todas as reservas que foram colocadas
e na minha perspectiva, obviamente, bem na intervenção, na primeira das intervenções. Com tudo isso, nós não podemos deixar de fazer um alargamento conceptual daquilo que tem a ver com saúde mental e não com doença mental, para termos a ideia de que no cotidiano do hospital, não apenas no hospital, também na sociedade, estamos agora a falar do hospital, no cotidiano do hospital, há questões emergentes, permanentes, de saúde mental. E nós temos de incorporar essas questões de saúde mental, repito, não de doença mental, mas de saúde mental, na própria relação interna das várias pessoas que interagem no contexto hospitalar. Relativamente às pessoas que sofrem de saúde mental, talvez valesse a pena desenvolvermos aqui alguma coisa sobre as chamadas teorias multissistémicas, mas eu não vou por aí, não sou especialista disso, como é evidente, mas julgo, por exemplo, que estas teorias multissistémicas são muito mais resposta para aquilo que é a posição teórica do recovery pretende afirmar, do que propriamente para um caminho de uma utopia sem autocontrole, que pode vir exatamente dessa dimensão do recovery. Mas as teorias multissistémicas são outra coisa, que sabem não melhor que eu vou falar por aí. Agora eu estou a falar da questão da saúde mental no interior do hospital. E, portanto, a questão da chamada humanização dos serviços de saúde. Eu devo dizer-vos, não levem mal que eu vos diga, que tenho alguma dificuldade nesta terminologia, humanização dos serviços de saúde. Eu acho que isto é um pleonasmo continuado. Porque os serviços de saúde ou são humanizados e são serviços de saúde, ou não são humanizados e não são serviços de saúde, são outra coisa qualquer. Porque, ou nós consideramos que há aqui uma conceptualização complexa que nos leva a uma ideia de serviço de saúde, e a humanização faz parte disso, ou então todo o nosso discurso sobre o prestador de serviços culto, sobre os direitos fundamentais, sobre a ideia de pessoa, sai pela janela quando tão dificilmente nós conseguimos fazê-lo entrar pela porta. Ora, os serviços de saúde são, por sua natureza, humanizados, têm que o ser. Se não forem, são incompetentes. São tecnicamente incompetentes se não tiverem a dimensão que nós normalmente atribuímos à humanização. E, portanto, humanização no setor em geral. Humanização e solidariedade, e humanização que, no fundo, é o quê? O respeito pelos direitos da pessoa doente. Isto é que é a humanização do serviço de saúde, é o respeito permanente pelos direitos daquela pessoa que, naquela circunstância, está doente. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que a saúde, e a saúde como serviço, a saúde como Serviço Nacional de Saúde, no nosso caso, é um instrumento essencial de coesão social. É ela própria capaz de projetar a sua função para lá da própria dimensão técnica da prestação. E a partir daqui nós podemos então afirmar a saúde para todos, o hospital das pessoas, de todas as pessoas. E perguntar-se-á, isto é uma questão para o médico? Isto é uma questão para o prestador do serviço de saúde? Vejamos 2 ou 3 tópicos rapidamente. O que se lhe pede é, em primeiro lugar, eficácia, qualidade científica e técnica. Isto foi dito claramente na segunda intervenção há pouco. A qualidade da prestação dos cuidados. E deixem-me referir um aspecto que me parece essencial, é que nós assistimos a uma apresentação aparentemente, eu como digo aparentemente estou à vontade para dizer a palavra, aparentemente tecnocrática, aparentemente marcada por um conjunto de organigramas que de alguma forma poderiam tender a reduzir o tema a um conjunto de chavetas e, portanto, a respostas estereotipadas, abstratas, desumanizadas. Não foi nada disso que aconteceu. Simultaneamente, os objetivos iam sendo sempre reconduzidos à resposta relativamente à pessoa, aos direitos da pessoa, à capacidade para afirmar, nomeadamente, a avaliação positiva da prestação do serviço pela qualidade dos resultados atingidos e, portanto, manifestados na pessoa em concreto. Mas nós temos uma dimensão, claro, uma dimensão de eficácia, de qualidade científica e técnica. Eu diria que esta é a que nos dá a competência técnica. Mas temos outra, a do relacionamento humano. E, portanto, aquela que nos dá a competência pessoal, que, juntamente com a competência técnica, geram a competência profissional. É aqui que a competência profissional se afirma e não apenas numa delas. Aliás, por exemplo, aqueles que estão aqui e que vêm na área da enfermagem conhecem bem aquilo que ainda há muito pouco tempo era o grande conflito teórico na formação
dos enfermeiros e das enfermeiras entre a questão técnica do ato ou a questão psicológica do ato. Felizmente que se compreendeu que nós estamos a falar de uma realidade complexa que une as duas e não de realidades dicotómicas em que se faz uma escolha para excluir a outra. E isto salta deste setor, da relação direta com o doente, para a própria dimensão das famílias da pessoa em meio hospitalar e da integração das famílias em meio hospitalar, em nome sempre do respeito pela autonomia do doente e pela consideração do doente como um cidadão ativo. Eu agora vou passar 2 páginas, o que é sempre estimulante para quem ouve, e recordar uma passagem de uma obra magnífica de M. Tavares, de Gonçalo M. Tavares, Aprender a Rezar na Era da Técnica, em que ele, ao referir-se ao Dr. Lenz Buchmann, diz assim: não o irritava ser considerado competente, mas sim que essa competência fosse confundida com uma certa bondade, sentimento que desprezava em absoluto. Foi por essa razão que, nessa tarde, quando a mulher ingênua, ao agradecer o facto de ter operado com sucesso a mãe, lhe disse: você é um homem bom, ele sentiu necessidade de, à frente do pessoal do hospital, responder com rudeza: desculpe, não sou nada disso, sou médico. E reparem, quem ler isto dirá que, no fundo, ele rejeita a ideia de ser um homem bom. Mas não é isso. O que ele diz é: não sou nada disso, sou médico. E como sou médico, sou, naturalmente, um homem bom. Mas é como médico que eu sou um homem bom, e não porque sou um homem bom que junta à minha condição de médico. Eu devo dizer que na minha vida profissional sempre gostei de trabalhar com os bons juízes, tive sempre alguma dificuldade em trabalhar com os juízes bons. E aqui também. É fundamental trabalhar com bons médicos e ter algum cuidado quando nos calha nas mãos um médico bom. E é por isso que esta síntese, que no fundo nos dá a dimensão profissional total, complexa, do médico, do enfermeiro, do prestador em geral dos serviços de saúde, nos deve marcar para, mais uma vez, entrarmos na morte de Ivan Illich, que foi à consulta. E do que ouviu, Ivan Illich concluiu que as coisas não iam bem e também que isso pouco importava ao médico e aos outros. Esta conclusão inspirou-lhe um sentimento de profunda pena de si mesmo e de cólera contra estes médicos tão indiferentes a uma questão tão capital. Sem revelar o que lhe ia na alma, levantou-se, pousou o dinheiro sobre a mesa e disse com um suspiro: nós, doentes, somos sem dúvida indiscretos muitas vezes, mas a minha doença é ou não é grave? Por cima das lunetas, o médico lançou-lhe um olhar severo, como que a dizer-lhe: acusado, se me faz tal pergunta, serei obrigado a expulsá-lo da sala de audiência. Já lhe disse, respondeu, o que entendi necessário e conveniente dizer. O novo exame completará definitivamente o diagnóstico. E o médico inclinou-se. Ora, isto é comentado por João Lobo Antunes de uma forma, obviamente, muito crítica, justamente porque, quando Tolstói escreveu A Morte de Ivan Illich, não tinha, presumimos nós, a ideia de que hoje teríamos este encontro, não tinha ouvido as intervenções desta tarde e, portanto, não sabia que nós iríamos falar desta relação e deste ponto crucial onde verdadeiramente nós construímos uma síntese perfeita entre o médico e o doente, ou onde nós construímos uma ruptura completa entre o serviço de saúde protagonizado pelo médico e os direitos do doente, frágil, como eu vos dizia há pouco, na sua relação com ele. Isto explicar-se-ia se nós fizéssemos uma excursão pela ciência, não o vamos fazer, e, portanto, vamos passar cada vez mais folhas, até chegarmos ao artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, aquela que eu vos referi há pouco, e que diz que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Nós lemos o artigo 64 da Constituição e ouvimos a intervenção do professor Miguel Xavier. E sabemos, entre outras coisas, que entre nós, pelo menos 32% de pessoas com esquizofrenia estão sem tratamento. Estas não são as pessoas que são rejeitadas ou não pelos serviços de saúde, são as pessoas que não estão sequer na área de intervenção dos serviços de saúde. O que significa que entre o desígnio de que todos têm direito à proteção da saúde e o defender e a promover, acaba por ficar claramente posto em causa quando nós vemos esta relação.
Por outro lado, quando nós vimos na mesma intervenção aquilo que é o impacto da austeridade, e não vamos aqui fazer um discurso demagógico no sentido de dizer que não deve haver austeridade, etc. O problema não está em valorizar positivamente ou negativamente a austeridade. Obviamente cada um de nós tem uma posição legítima sobre isso. Não é isso que está em causa. O que está em causa é não valorizar as consequências da austeridade. Porque nós não precisamos de demonizar a austeridade, e eu tenho posição sobre isso, mas não é, obviamente, aqui caso para o divulgar, para o trazer. Não se trata de diabolizar a austeridade. Trata-se é de não deixar de considerar e de considerar de uma forma implicante os efeitos que resultam da austeridade. O desemprego, a pobreza, a desigualdade e o que tudo isso projeta no domínio da saúde e, nomeadamente, no domínio da saúde mental. No fundo, aquilo que leva a que, por exemplo, nós olhemos para o quadro que nos dá a dimensão da saúde mental e que coloca Portugal em segundo lugar logo a seguir aos Estados Unidos, que curiosamente trata-se de uma perspectiva gráfica que, se não tivesse palavras, nos deixaria altamente valorizados, em segundo lugar a seguir aos Estados Unidos, mas nós conseguimos ir aos Estados Unidos buscar exatamente aquilo que é porventura mais negativo para nos acomodarmos no segundo lugar e ficarmos acoitados naquele segundo lugar. O que me chamou verdadeiramente a atenção foi o facto de cá na causa, muito abaixo e, portanto, quase fora de qualquer existência de problemas de saúde mental, estar a Itália. Na altura, se eu não estivesse deste lado, estivesse ali, tinha feito uma pergunta no sentido de saber se estava estudada a questão de saber se isto seria um efeito Berlusconi. Em todo caso, lá está a expressão e é importante percebermos porquê. Porque é assim e em que circunstâncias é assim. E depois, o modo como termina a intervenção, magnífica, excelente, culta do professor Miguel Xavier, culta e ao mesmo tempo desafiante na formação do conhecimento. Nós saímos desta intervenção com o desejo de gostar de estudar. Porque há coisas interessantíssimas para estudar, isso pode estimular-nos, pode entusiasmar-nos, pode valer a pena. E ainda por cima o desafio é dirigido a nós todos para que o façamos, porque o desafio que se mantém, segundo o que diz, é de saber como conciliar ciência, ideias, direitos das pessoas, limitações do contexto socioeconómico. Isto foi uma excelente deixa, e este espaço, falar em deixas também, não deixa de ser curioso, para a intervenção seguinte, do Sr. Manuel Delgado, quando nós vamos avaliar o funcionamento do sistema em tempos de crise e quando nós ouvimos falar, por vezes, de racionamento. Eu também não diabolizo o racionamento. Eu tenho alguma dificuldade em não o diabolizar, porque ainda me lembro do racionamento no tempo da guerra. Eu, como o documento mostra, eu já venho desse tempo, nasci em plena guerra de 39-45, só deixo à vossa imaginação se mais perto de 39, se mais perto de 45, mas nasci e tenho uma memória contada, mas também tenho memória vivida daquilo que era a reprodução aqui do racionamento. E, portanto, falar de racionamento hoje e em termos de saúde é alguma coisa que caustica, que marca. Mas há hoje uma dimensão conceptual diferente do que isto é, e não há dúvida nenhuma de que nós precisamos, sem abdicar de nada do que dissemos até aqui, de colocar questões que, no fundo, se analisam em constrangimentos. E esses constrangimentos são os que têm a ver com os custos e com a sua relação com a austeridade, com a gestão também como fim, nunca com a gestão como fim, mas com a gestão também como fim, com as questões da demografia, que não foram faladas, mas que não deixam de estar sempre presentes naquilo que estamos a falar agora, e com as questões do envelhecimento. Embora aqui, e o doutor não me deixará mentir, o que significa que se eu estiver a mentir, corrijo, embora aqui, alguns estudos que eu conheço profissionalmente, porque evidentemente não é a minha área, demonstram que o peso do envelhecimento nos custos da saúde é, apesar de tudo, bastante menor do que, por exemplo, o peso dos custos do avanço tecnológico e da intervenção das tecnologias. E a ligação direta entre envelhecimento e custos do serviço de saúde pode levar-nos a consequências e a conclusões erradas, e por isso é necessário que nós tenhamos também uma aproximação a esse tipo de problemas. Hoje, ao que parece, eu estou-vos a falar com uma leitura a 1 ano de distância, os custos da saúde apenas pela via do envelhecimento não se cifram em mais de 10% de aumento. O que significa que, apesar de tudo,
não significam um impacto que obriga a uma reformulação na essência das coisas. Agora, evidentemente que há aqui um caminho novo, que a situação de aumento vai verificar-se e, portanto, é necessário que nós estejamos preparados para isto. Por outro lado, acrescenta-se a isto a ideia de que, para nós podermos permitir que os doentes, dentro do hospital, possam ser elementos ativos relativamente à discussão acerca das matérias que aqui foram trazidas, temos que desenvolver mecanismos de representação da pessoa doente. Isto acontece muito já, nomeadamente em Espanha, sobretudo quando nós estamos a falar de pessoa doente que, pela sua idade ou pela sua incapacidade, não tem possibilidade de representação cívica, não é representação jurídica, não se trata de declarar a anomalia psíquica que a leva a uma interdição e que depois cria um representante, isso é jurídico. Estamos a falar de um representante cívico, alguém que dê voz a um cidadão que, pela sua condição, já tem dificuldade em poder ele próprio exprimir a sua voz e a sua voz crítica. Ora, é isto que nos leva às ideias de sustentabilidade, às ideias críticas da inovação, a uma inovação crítica que se desenvolve tendo em conta os constrangimentos e ao relativismo das coisas, apesar de tudo, e uma ideia de accountability, que, no fim de contas, não é outra coisa senão uma verdadeira prestação de contas. Mas uma prestação de contas que não se prende exclusivamente com a dimensão financeira, com a dimensão da gestão. Num hospital, por exemplo, num serviço de saúde, a accountability tem a ver também com o modo como são atendidas as pessoas, como se atingem os resultados, com a qualidade dos próprios resultados, com a satisfação do cidadão doente. Isto também é accountability. Nós não podemos deixar cair a ideia, no sentido de que a accountability é também um conceito novo, ligado exclusivamente a uma dimensão económica e a uma dimensão de gestão dos serviços. É um conceito novo, mas ligado à dimensão de resposta numa democracia de direitos e de responsabilidades, em que quem exerce as responsabilidades terá de prestar contas perante aquele que é o senhor dos direitos. Agora, não podemos perder a ideia de que o mundo moderno traz-nos a gestão também como uma ciência. E não podemos abdicar da dimensão científica da gestão quando trabalhamos no contexto que aqui nos traz. Mas atenção, cuidado com a tese de que o financiamento deverá ser menos pelos atos e mais pelos resultados. Eu, quando digo cuidado, não estou a dizer, este cuidado não é dirigido ao professor Manuel Delgado, tem muita atenção quando o diz. Mas temos que ter cuidado, porque sabemos que em todas estas dimensões há perversidades possíveis. E uma das perversidades é, para garantir a qualidade dos resultados, recusar determinado tipo de intervenção, daquelas intervenções de maior risco, em que o resultado pode ser negativo. E, como sabemos, não são raros os casos em que instituições de saúde vão recusando esse tipo de intervenção de risco exatamente para terem taxas de sucesso superiores às outras. O exemplo norte-americano é claríssimo nesse sentido, onde, no limite, nós chegamos a ter estados nos Estados Unidos em que não havia partos e apenas cesarianas, visto que nenhum assumia a responsabilidade pelo risco, embora aqui por razões diferentes que têm a ver com o domínio da responsabilidade médica. Por outro lado, quando nós falamos de contenção, há uma pergunta que não podemos deixar de fazer. Por que não se investe de uma forma deliberada na prevenção? Sabendo nós que os custos da prevenção são bastante inferiores aos custos da intervenção técnica posterior, terciária. E sabendo nós que aí o investimento na prevenção acaba por permitir, em termos de repercussão na gestão, resultados que são muitíssimo mais otimizáveis do que os que resultam do facto de haver uma perda de intervenção na prevenção. E não se intervém na prevenção porquê? Porque a prevenção, como os diabetes, é uma virtude silenciosa. Os diabetes são, ao contrário, uma doença silenciosa. Não se dá por ela. A prevenção também é uma virtude silenciosa. Normalmente os resultados não são imputados à própria prevenção, não podem ser atribuíveis a campanhas políticas e, portanto, são pouco repercutíveis nas campanhas eleitorais. E, portanto, recusa-se a prevenção e prefere-se repercutir aquilo que podia ser prevenido à nascença naquilo que, no fundo, já dificilmente se pode fazer apenas através do remédio. Basta pensar, por exemplo, no peso brutal, e os Estados Unidos dão-nos números significativos nesse domínio, o peso brutal no orçamento da saúde pública para combater a obesidade. Exatamente porque o investimento na prevenção em matéria de obesidade é ridículo face à despesa brutal que é feita depois
para combater e para lutar contra a própria obesidade. Vamos sair daqui pessimistas? Obviamente que não. Nunca poderíamos sair depois das duas intervenções desta tarde. Isto é comentário. Não podíamos sair daqui depois das duas intervenções desta tarde. Pelo que elas disseram, mas por aquilo que elas nos deram. A dimensão dos seus autores e esta consciência de que nós temos, de que por aí, por este país, há muita gente de imensa qualidade que tem pensamento feito, que tem estudo elaborado, que tem investigação e que tem trabalho de terreno e que necessariamente tem que ser potenciada para nos permitir vencer e termos afinal a consciência de que também podemos ter uma autoestima criada por nós próprios. E é por isso que eu faço uma pequenina citação para concluir. Oliveira Soares, na cidadezinha de Cós, assistindo à encenação da cerimónia do juramento de Hipócrates e à profissão que a integra, disse: o colega que faz comigo esta viagem à Grécia vai cabisbaixo e mudo, enquanto seguimos a procissão pelo caminho íngreme até à cidadezinha de Cós. A dado momento, toca-me no braço e pergunta: achas que nós temos cumprido todos aqueles preceitos de Hipócrates? Tu conheces-me. Parece-te que tenho estado à altura. Medito por breves momentos e respondo com firmeza: estou certo que ambos temos feito um bom e honesto trabalho. Creio que Hipócrates não se envergonharia de nós se tivéssemos sido seus discípulos. Também me parece, concordou o colega aliviado. Pois, depois do que ouvimos esta tarde, também me parece, concluo eu, aliviado. Muito obrigado.